Convido os senhores vereadores e o povo presente para ficar de pé para fazer a nossa oração inicial. Prosseguindo, peço à secretária que faça a chamada dos vereadores para verificar o quórum. Claudemir Leal, Eliane Teixeira, Flávia Martins Pereira Camilo, Gino Pinto, Henrique Lohan Gonçalves Quadros, Júnior Clécio Costa Lourenço, Márcio Roberto Ribeiro Leite, Sandra Fernandes Costa, Tiago Costa e Silva. Inspirai do Senhor para que sejamos dignos do mandato que o povo nos confiou. Em nome de Deus e Nossa Senhora, havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa sessão. Peço, secretário, que faça a leitura das correspondências recebidas. Não houve. Prosseguindo, peço à secretária que faça a leitura do veto ao projeto de lei 009/2020. Ofício 01/2021, Serviço Gabinete do Prefeito. Assunto: veto integral à emenda aditiva 01 e emendas modificativas de números 01, 02, 03 e 04 ao projeto de lei 09/2020, Comunicação e Motivos. Data 4/1/2021. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, dirigimos-nos a Vossa Excelência e demais edis, em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 54 e inciso 4º do artigo 63, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, para vetar integralmente a emenda aditiva 01 e as emendas modificativas de números 01, 02, 03 e 04 ao projeto de lei 09/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Felizlândia para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências, conforme razões a seguir. Atenciosamente, Vanderlei de Carvalho Barbosa, prefeito municipal. Foi recebido no dia 4 de janeiro de 2021. Mensagem de veto. Senhor Presidente, nobres senhores vereadores, comunico a Vossas Excelências que, em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 54, inciso 4º do artigo 63, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, a emenda aditiva número 01 e as emendas modificativas 01, 02, 03 e 04, referentes ao projeto de lei 09/2020. Analisando o teor das referidas emendas, deve ser salientado que se resvala em vício de iniciativa, caracterizando inconstitucionalidade formal, conforme será demonstrado. As emendas analisadas limitam a abertura de crédito suplementar em até 15% do valor total do orçamento. Limita a utilizar até 80% do excesso devidamente realizado, além de remanejar verbas. Com efeito, a lei em questão é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Artigo 63, inciso 3º, a linha I da Constituição do Estado de Minas Gerais. Nas palavras de Marcelo Novelino, aspas, apesar da inexistência de impedimento à apresentação de emendas em projeto de iniciativa exclusiva, é imprescindível que a emenda guarde pertinência com o objeto do projeto de lei apresentado, sob pena de usurpação indireta da iniciativa atribuída com exclusividade. Fecha aspas. É no mesmo sentido a recente orientação do Supremo Tribunal Federal de que são admitidas as emendas aditivas aos projetos de lei de iniciativa restrita, desde que, 1. Seja guardada a pertinência temática, isto é, não são aceitáveis emendas que desfigurem a proposição inicial ou que nela insiram matéria diversa e, 2, não importem aumento de despesa, ressalvado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 166 da Carta de 1988, conforme preconiza o artigo 63, ação direta de inconstitucionalidade número 3.114, relator ministro Carlos Aires Brito, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de abril de 2006. Ação direta de inconstitucionalidade 3926, relator ministro Marco Aurélio. Tribunal Pleno, julgado em 5/8/2015. Acordo eletrônico 182, divulgado em 14/9/2015, publicado em 15/9/2015.
Nesse caso, com a devida vênia, é certo que a edição da emenda realizada pela Câmara Municipal de Felizlândia incorreu em vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que as modificações inseridas no artigo 6º são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo no tocante à utilização do excesso de arrecadação. Trata-se de matéria que se insere na esfera de exclusiva iniciativa do chefe do Poder Executivo local. Logo, há clara violação aos dispositivos mencionados e ao princípio constitucional da separação dos poderes, restando caracterizado o vício formal. Desse modo, diante da afronta ao princípio da separação dos poderes e às vedações constitucionais que estabelecem restrições para a matéria, resta configurada a inconstitucionalidade das emendas aditiva e modificativas na Lei de Orçamento do município. É disso que, ao legislador municipal, inexiste liberdade absoluta ou plenitude legislativa, face às limitações impostas pelo ordenamento constitucional, entre as quais se destacam as regras quanto à iniciativa para o processo legislativo, transposta, no caso em exame, ao prefeito municipal, que é condição de validade do próprio processo legislativo. Essa é a lição de Eli Lopes Meireles acerca do ponto. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nessa categoria estão aqui disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação ou aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais, grifo acrescido. Nesse diapasão, reafirma-se não se discutir que, em matéria constitucional de competência privativa do Poder Executivo, pode haver emendas pelo Poder Legislativo. Contudo, tais emendas de origem parlamentar, além de, em síntese, não poderem modificar a substância do texto normativo submetido ao Poder Legislativo Municipal, também não podem alterar ou incluir na redação final texto que implique em alterações orçamentárias ao Poder Executivo, sob pena de afronta direta ao princípio fundamental da harmonia e independência entre os poderes. Não fosse o bastante, é necessário destacar que o regimento interno desta Casa de Leis possui em âmago a seguinte disposição. Artigo 21. As comissões permanentes terão por finalidade emitir parecer sobre os assuntos submetidos ao seu exame, os quais servirão de base para as discussões e votação das proposições. Artigo 22. Competirá à Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisar os assuntos nos seus aspectos legais e jurídicos, bem como dar, em redação final, a forma técnica e a redação clara e correta aos projetos. Artigo 23. Competirá à Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, além das atribuições contidas nos artigos 145, parágrafo 1º e 142 da Lei Orgânica, manifestar-se sobre matéria financeira, tributária e orçamentária e créditos adicionais, bem como sobre as contas do prefeito e do presidente da Câmara Municipal e elaboração do respectivo projeto de resolução. Parágrafo único. À comissão caberá também elaborar o projeto de resolução destinado a fixar a remuneração dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito na forma da Lei Orgânica Municipal. Artigo 91. Concluída a discussão única ou a segunda discussão, será o projeto remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a redação final, caso tenha havido emendas aprovadas. Nota-se dos documentos encaminhados por esse Legislativo que não houve a apreciação das emendas aditiva e modificativas apresentadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vale dizer que o exame da proposição pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina diretamente sobre a constitucionalidade da matéria a ser votada. Assim, é essencial que o projeto de lei passe sob o crivo desta comissão, nos termos do artigo 36 e seguintes do Regimento Interno, em especial o artigo 44. Neste sentido, os tribunais nacionais vêm decidindo. Reexame necessário, mandado de segurança, processo legislativo irregular, ausência de parecer de comissão, sem o qual o projeto de lei não pode ser posto em discussão e votação. Violação do regimento interno da Câmara Municipal, irregularidade reconhecida, admissibilidade do mandamos, concessão da segurança, decisão
escorreita, sentença singular mantida, reexame necessário, conhecido e desprovido. O processo legislativo municipal deve obedecer aos ditames do regimento interno da Câmara de Vereadores. A eventual inobservância de qualquer disposição regimental que viole o processo legislativo pode ser reparada pela via do mandamos. E, estabelecendo o regimento interno da edilidade do município de Ivaí, que o projeto de lei estará apto à discussão e votação após a apresentação de pareceres de todas as comissões competentes, torna-se impossível discuti-lo e votá-lo sem antes ultimar a apresentação desses necessários pareceres. Caso contrário, viola-se o processo legislativo, ensejando para corrigi-lo a via mandamental. TJ do Paraná, 2ª Câmara Cível, 13.54563, Imbituva, relator, desembargador Milani de Moura, unânime, 3/8/2003. Apelação cível e remessa necessária, ação popular, ato de processo legislativo municipal, violação à norma do regimento que, por simetria, aplica na esfera municipal, preceito constitucional, matéria de ordem pública, possibilidade nessas condições de controle judicial e anulação do processo legislativo por violação do regimento interno da Câmara e, consequentemente, anulação das leis municipais, reserva de plenário, inaplicabilidade, ausência de declaração de inconstitucionalidade, violação à Constituição por via meramente reflexa, recurso conhecido e provido, remessa necessária, conhecida e provida, nos termos do julgamento da apelação. 1. Ocorrendo vício em processo legislativo decorrente de violação a dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal, que aplica, por simetria, preceito constitucional, é possível a anulação do procedimento impugnado. Não há que se falar em invasão de matéria interna corpóris, uma vez que a norma regimental, ao dar efetividade a preceito constitucional, trata de matéria de ordem pública, não afeita à discricionariedade do legislador e passível, portanto, de controle judiciário. 2. Há duas espécies distintas de normas jurídicas positivas, as de comportamento, que regem condutas humanas, e as de estrutura, que regulam a produção de outras normas. No caso presente, portanto, tem-se anulação do procedimento legislativo por infringência a preceito regimental, norma infraconstitucional de estrutura. 3. Posta a questão nesses termos, não há que se falar, no caso presente, em declaração de inconstitucionalidade de lei, nem em ação popular contra a lei em tese. Com efeito, a nulidade reconhecida diz respeito especificamente ao processo legislativo e decorre de violação de norma infraconstitucional de estrutura, dispositivo do regimento da Câmara Municipal. Destarte, a nulidade das leis municipais decorrentes do processo legislativo deve ser reconhecida por via meramente reflexa. Por isso mesmo, aliás, é inaplicável ao caso em Testilha a reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal. 4. Reconhece-se, pois, a nulidade do processo legislativo no qual foram votados pela Câmara Municipal em sessão extraordinária projetos de lei não constantes do ato de convocação, referentes a aumentos dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e do secretariado municipal. Deveras, o dispositivo regimental que determina que somente as matérias incluídas na convocação serão discutidas e votadas em sessão extraordinária, consiste em aplicação pelo legislador municipal do princípio da simetria constitucional no tocante ao artigo 57, parágrafo 7º da Constituição. A norma regimental é, portanto, de ordem pública e, se não atendida, ocorre a nulidade do processo legislativo e, reflexamente, da lei dele originária. E, por outro lado, a matéria votada notoriamente não constitui matéria de urgência passível de deliberação em sessão extraordinária. 5. Reconhecida a nulidade formal reflexa das leis municipais, é devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos agentes públicos em decorrência das mesmas. 6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária, conhecida e provida, nos termos do julgamento de apelação. TJ do Espírito Santo, classe remessa ex ofício, relator Ronaldo Gonçalves de Souza, órgão julgador, 3ª Câmara Cível. Data de julgamento 2/12/2008, data de publicação 3/1/2009.
Em outro aspecto, a Lei Orgânica Municipal traz em seu artigo 145 disposições específicas para votação, aprovação e modificações da lei orçamentária. Artigo 145. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno. Parágrafo 1º. Caberá à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal. Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos de plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual e sobre as contas do município apresentadas anualmente pelo prefeito. 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento, sem prejuízo das demais comissões criadas pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. As emendas serão apresentadas na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas na forma do regimento interno pelo plenário da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento ou os projetos que o modifiquem, somente poderão ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que indicam sobre a. Dotação para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal ou 3. Sejam relacionadas a. Com a correção de erros e omissões ou B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º. O prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação, na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da parte cuja alteração é proposta. 6º. Os projetos de lei do Plano Plurianual, de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo prefeito municipal nos termos da lei municipal, observado o disposto na Constituição da República. Parágrafo 7º. Aplicam-se os projetos referidos neste artigo no que não contrariar o disposto nesta seção as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, com prévia e específica autorização legislativa. Nota-se, portanto, que a irregularidade no processo legislativo é vício insanável, devendo ser a votação de aprovação das emendas aqui vetadas ser declarada nula de pleno direito para todos os efeitos. Ainda diante da ausência dos pareceres necessários, não foi requerido pela Casa Legislativa parecer técnico que suprisse a questão, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º do Regimento Interno. Frise-se ainda que a ausência do devido processo legislativo já foi motivo de cassação de emenda à lei orgânica em nosso município. Essas, senhor presidente, as razões que me levaram a vetar as emendas em causa, as quais, ora, submeto à elevada apreciação dos senhores membros da Câmara Municipal de Felizlândia. Ressalto a necessidade de urgência na apreciação do presente veto, dada a necessidade de continuidade dos serviços públicos. Felizlândia, 4 de janeiro de 2021, Vanderlei de Carvalho Barbosa, prefeito municipal. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Essas cópias de emendas que vocês receberam, emenda aditiva 01 e modificativas 1, 2, 3 e 4, elas são na íntegra. Elas realmente só têm o parecer jurídico e o parecer contábil. Como foi mencionado no veto aqui, elas não têm parecer das comissões. Tá? É a íntegra de todo o processo legislativo. Os anexos do orçamento, provavelmente aí umas 500 páginas, estão à disposição na secretaria, de 12 às 18, qualquer horário que vocês quiserem verificar. Os anexos estão à disposição, sobre todas as dotações, para verificar a respeito das emendas. Acho que é só, né? Aqui pede que a gente forme a comissão
e a gente nomeia 3 vereadores para fazer parte da comissão. Eu pedi ao vereador Gino, vereador Sandra e a vereadora Eliane que fizesse parte dessa comissão. Nomeada a comissão, eu não sei se é o artigo 130 do regimento, depois vocês confiram para mim, por favor, o prazo para emissão de parecer, não sei se são 8 dias, 10 dias. 8 dias? 8? 10 dias. Então, essa comissão tem 10 dias para emitir o parecer. Isso. De acordo com os trabalhos aqui, assim que a comissão der os pareceres, a secretária dessa casa vai enviar para todos o parecer da comissão e a gente vai estar marcando a reunião para votar. Aí, nesse meio tempo também, cabe vocês também analisar, estudar. E a secretária diz, caso vocês queiram também, a cópia do projeto está aqui na Câmara, pode vir cá, está inteira disposição. A reunião de hoje foi só para isso mesmo. Se não tivesse esse veto aqui, nós estaríamos de recesso em fevereiro. Então a gente espera que a gente possa resolver o mais rápido possível, até para estar dando os andamentos dessa casa e do município também, que senão vai ficar todo mundo travado, né? Então espero que todos se analisem da melhor forma possível. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima reunião.